Bem, este é o exercício que está apresentado no item 2.5, na página 5 do capítulo 2. A tabela que é apresentada é uma tabela de controle da Corsan para o município de Frederico Westphalen. Então, nós temos os meses do ano e as duas colunas seguintes são número de economias controladas, ou seja, economias que têm hidrômetro, e as não controladas não são dotadas de hidrômetro, e delas a Corsan cobra 10 metros cúbicos por mês, o chamado consumo estimado. A penúltima coluna é o total das economias controladas e não controladas. E nós temos a produção mensal de água. Nota-se que nos primeiros 4 meses do ano, aqui, a produção é menor. E setembro é, com destaque, o mês de maior produção de água. Bem, comentários são feitos sobre estes dados aqui apresentados. Considera-se, e esta consideração da população por economia, é um dado que nós obtemos no IBGE para praticamente qualquer município. E na ocasião em que foi desenvolvido um sistema para Frederico Westphalen, as perdas do sistema eram superiores a 50%. E, por critério de projeto, estabeleceu-se que as perdas deveriam ser reduzidas para 30%. Destaca-se que hoje a Caixa Econômica Federal ela exige que, quando seja demandada por financiamento para municípios, o município apresente o índice de perdas. E o financiamento é concedido estabelecendo metas a serem cumpridas com uma redução periódica que vai acontecendo, minimizando as perdas. Pelo IBGE, para Frederico Westphalen, nós tínhamos aqui dados reais levantados para 3 períodos defasados de 10 anos com a população. Bem, observando-se os incrementos de 70 para 80, de 80 para 90, a pergunta: o crescimento é aritmético? É notório aqui, por observação, que o crescimento é geométrico. Portanto, estima-se o percentual de crescimento ano a ano para o período 70-80 e 80-90. Vejam, 70-80, período 80-90. Então, é um crescimento geométrico acelerado pelos dados levantados pelo IBGE. Alguns colegas já perguntaram: se os dados reais levantados, o último era 5,5% ao ano, e havia uma tendência a que esse percentual seria ainda maior na década seguinte. E por que o projetista adotou as taxas de crescimento projetadas para o futuro desta ordem de grandeza? Para a primeira década, 5, já inferior a 5,5. E para a segunda década, o horizonte de projeto baixou de 5 para 4,5, 4,5 para 4. A razão disto é que décadas atrás o nosso país endividou-se muito, fez dívida internacional para financiar o desenvolvimento, certo? E isto fez com que
a população crescesse. E também, se nós olharmos para as nossas famílias, quantos filhos tiveram os nossos bisavós, os avós, os pais? Quantos que vocês estão dispostos a ter? Então, o número de filhos por casal vem num decréscimo muito acentuado. Muito acentuado. O IBGE mostra isso apresentando para cada município a chamada pirâmide por faixa etária. Então nós vemos que a base da pirâmide, os mais jovens, estão formando um percentual cada vez menor do universo populacional. E isto é um problema que já afeta o sistema previdenciário e afetará mais ainda. Bem, então o projetista adotou as taxas de crescimento decrescentes para cada decênio. Com isto, ele estimou as populações para o ano 91, utilizando como base 21.627. 21.627, que seria a população do ano 90 que foi informada do IBGE, mais a taxa anual de crescimento, elevado à primeira potência, porque a base é a população de 80. Para calcular a de 81, o expoente é 1. Então, esta é a população de 91. A de 92 pode ser calculada com base na população do ano 90, população de 92, calculada com base na população do ano 90. 1 mais a taxa anual elevado ao quadrado. Ao quadrado por quê? O ano 92 afasta-se 2 anos do ano base 90 que tinha esta população. Uma forma alternativa, menos preferível, seria calcular a população do ano 92 com base na população do ano 91. Então, pega a população do ano 91, introduz como partida, 1 mais taxa anual elevado à primeira potência. Sempre que der uma população fracionária, arredondamos para mais. Não há meio habitante. Bem, o índice de atendimento deste sistema, em Frederico Westphalen, ele é aqui apresentado. Em dezembro de 88, certo? Em dezembro de 88, nós tínhamos este número de economias, que é conhecido, vezes o número de habitantes por economia, população do ano 88. E a do ano 90, com base na do ano 88, 1 mais taxa anual elevado ao quadrado. População do ano 90 conhecida. População do ano 90 conhecida. Agora, estabelecendo-se uma relação entre as duas populações, nós podemos determinar o chamado índice de atendimento. Qual o percentual da população que é atendida pelo sistema de distribuição de água? Então, a população abastecida pela população, se constatou que 3/4 da população era abastecida, um índice baixo. Então, aqui há seguramente uma demanda reprimida, porque 25% da população sequer tem água em suas residências. E o projetista fixou aqui em itálica o chamado nível de atendimento. Com a implantação desta reforma no sistema de abastecimento, passaremos de 75% de atendimento para 95%. O consumo per capita de projeto. Quanto cada pessoa consome de água por dia? Agora, este consumo per capita será calculado considerando-se as perdas que ocorrem na rede de distribuição, somado ao consumo que exercemos nas residências. Então,
o consumo per capita, que é o quociente entre a vazão média mensal, que está explicitada na última coluna da tabela ao final. Consumo mensal de água, dividido pelo número de economias abastecidas pela população de cada economia, vezes 30 dias por mês. Temos então 191 litros por habitante dia, incluindo perdas. Podemos ressaltar aqui que a Corsan considera para todos os municípios que as pessoas consumam em suas casas 150 litros por pessoa dia. No mês de maior consumo, que na tabela está destacado em azul, o mês de setembro de 88, então, a produção de água, em metro cúbico por mês aqui, dividido pelo número de residências abastecidas, a população de cada residência, multiplicado por 30 dias por mês. Então, em setembro, o mês de maior consumo, 226 litros por habitante dia. O índice de perdas médio para o ano 88. A Corsan aporta este dado. Pouco mais de 50% da água que sai da estação de tratamento, ela se perde. Mais da metade se perde. Então, o per capita líquido, vamos chamar assim, em não havendo perdas, seria 1 menos a perda multiplicado por 226 litros por habitante dias, que é o consumo mais a perda. Então, aqui nós temos 108,7 litros por habitante dia, que é o per capita líquido, o que as pessoas realmente consomem em suas casas. Admitindo-se que após a ampliação do sistema, ele apresente um nível aceitável de perdas, 30%, então nós teremos no futuro o consumo per capita que multiplica 100 sobre 100 menos 30. Este quociente 100 sobre 100 menos 30, multiplicado pelo consumo real nas residências, vai dar o que deve sair da estação de tratamento de água por habitante dia, para que tenhamos nas casas este abastecimento. Ou seja, o valor 155 inclui as perdas. Arredondando aqui, o projetista adotou 156 litros por habitante dia, o que deve sair da estação de tratamento de água para que as pessoas em suas casas possam exercer este consumo. O mês de máximo consumo, que era setembro, este valor aqui, consumo mensal em setembro, destacado em azul na tabela, dividido pelo consumo médio. Dá que em setembro se consome 1,20 ou 20% a mais do que o consumo médio anual. Aqui está dito que este valor aqui ele é sugerido pela bibliografia, é denominado como K1. O K1 é um multiplicador que afeta o consumo médio para dizer qual é o consumo no dia de maior consumo da semana. E aqui o projetista, isto aqui foi copiado de um projeto real, o projetista se equivocou. O K1 não é calculado desta forma, como ele fez. Pegou o consumo do mês setembro, o maior do ano, e dividiu pelo consumo médio anual, que está no pé da tabela na última coluna. Mas o coeficiente K1, ele é obtido
pelo quociente do consumo médio na semana. Perdão, ele é o quociente entre o consumo na segunda-feira dividido pelo consumo médio da semana. Repito, K1 é o consumo da segunda-feira dividido pelo consumo médio da semana, que casualmente dá 1,2, por observação de um grande universo de cidades. Tentem imaginar por que nós gastamos 20% a mais de água na segunda-feira do que nos demais dias da semana. Há uma razão. Pensem a respeito. Na tabela que veremos a seguir, nós temos a demanda média para 1990. É o produto da população atendida neste ano multiplicado pelo consumo. O consumo incluindo perdas, dividido por 86.400 segundos por dia. E também na tabela abaixo, nós temos a demanda do dia de maior consumo. É o chamado DMC, demanda do dia de maior consumo. É a demanda média diária multiplicada por 1,2. Nesta tabela aqui, convém que vocês nas notas de aula façam esse destaque, e eu poderei pôr esta apresentação no Moodle. Então aqui é aquelas taxas declinantes do crescimento geométrico estão indicadas a faixa de prevalência de cada taxa anual de crescimento populacional. Os primeiros 10 anos, 5%, do 11º ao 20º ano, 4,5%, e do 21º até o final do horizonte de projeto, aqui tem mais 15 anos, esta última faixa escura, um crescimento de 4% ao ano. Então aqui nós vimos esta avaliação do chamado consumo futuro de água, como que vai, a partir do momento zero, em que nós estamos desenvolvendo um projeto, como que vai evoluir o consumo de água. Nós sempre dimensionamos, e veremos isto num capítulo futuro, as redes de distribuição de água, elas são projetadas com os seus diâmetros para atender a condição de fim de plano. A população da cidade aumenta e, o que é mais importante, aumentam-se os índices construtivos. Há uma tendência de que as cidades verticalizem-se. Isto não vale para todas. Oportunamente, vamos comentar alguns modelos de cidades gaúchas nas quais a verticalização não vem ocorrendo, e veremos se isso é interessante ou não para uma concessionária, por exemplo. Bem, era isto então o comentário sobre consumos progressivos, estudando-se o caso do município de Frederico Westphalen.